Comentando um pouco mais sobre traqueostomia, então nós temos no nosso exemplo aqui a cânula de traqueostomia. Já fazendo uma revisão, a cânula é o tubinho, tá? A cânula é esse meu tubinho aqui. Traqueostomia significa o quê? Um estoma, uma abertura na minha traqueia. Esse balãozinho azul aqui se chama estoma, tá? Quando a gente tem uma cânula que é fenestrada, o que é uma fenestra, tá? É uma abertura. Então, aqui eu tenho as aberturas. E aqui eu tenho lisa, tá? Então, quando eu tenho a fenestra, tem um tubo com fenda na curvatura, permite que o meu paciente fale, uso principal na reabilitação da fala e no desmame, tá? Quando o meu paciente está melhorando, ok. Não fenestrada, então, não tem fenda, não permite a fala, uso principal na ventilação mecânica e nas proteção das vias aéreas, tá? Ok. Então, bem importante eu conhecer o meu dispositivo. Isso aqui é a partezinha que vai no pescoço, né? Isso aqui tá lá interno. O balãozinho fica para fora. Já vou voltar nesse slide ali. Aqui é uma imagem para vocês, então, estarem vendo mais ou menos aonde que é colocado a traqueostomia, tá? Os tipos de traqueostomia, como é que fica lá dentro, como que é por fora, tá? Lembrando que a gente vai ter a cânula metálica ou a cânula plástica. Como que a gente vai fazer a limpeza da endocânula? Endo, pessoal, já tá dizendo dentro. Então, assim, ó, toda a traqueostomia, a metálica, tá? A gente tem essa estrutura por fora e por dentro tem uma igual, que a gente chama de endocânula. Um cuidado que a gente tem que ter com os pacientes que possuem traqueostomia. Quando eles têm a tráqueo metálica, a gente precisa fazer a lavagem da endocânula. Se o meu paciente é um paciente secretivo, muita secreção, uma vez a cada turno, a cada 6 horas, então, a gente vai retirar a endocânula desse paciente para estar fazendo a lavagem, que vocês já vão ver como é que faz. E se o meu paciente ele não é secretivo, eu preciso fazer uma vez por dia no mínimo, tá? Para evitar o quê? Tampão. O tampão, pessoal, para vocês entenderem no grosso, é como se a traqueostomia se transformasse no nariz do paciente. Então, o que o nosso nariz faz? Ele filtra o ar, né, as impurezas. De manhã, por exemplo, quando a gente dorme uma noite inteira, a gente acorda às vezes, né, com os, entre aspas, tatu no nariz, né, as casquinhas secas. Às vezes, se o clima tá muito tenso, assim, muito denso, muito quente, a gente sente que a gente precisa umidificar o nosso nariz, tá passando sorinho. Também é assim com a traqueostomia, tá? A diferença é que o paciente não consegue falar, a gente que tem que ter a noção que precisa ir ali fazer a limpeza, tá? Retirar a endocânula para tirar o excesso de secreção, porque senão vai secar, vai formar como se fosse uma casca gigante ali, um tampão, e o meu paciente vai parar de respirar, tá? Então, como que a gente faz, tá? A gente pega um recipiente com água oxigenada, é o ideal, porque a água oxigenada por si, ela já vai remover todas as secreções que tiver ali dentro. Então, a gente posiciona o nosso paciente ali deitadinho, coloca um dedinho, ó, como ela tá mostrando aqui no desenho, para segurar a tráqueo. Ah, mas quanto tempo o paciente pode ficar sem a endocânula? Pode ficar, pessoal, até 20 minutos sem a endocânula. Ele consegue continuar respirando normal, tá?
Só vocês observem, porque quando vocês vão retirar a endocânula, o paciente, ele tem o reflexo da tosse, tá? Então, lembrar de estar utilizando máscara cirúrgica e óculos de proteção, tá? E aí, a gente tirou a endocânula, tá? Que ela tá mostrando nela mesmo, fica melhor. A gente retirou a endocânula. Normalmente, essas metálicas, eu vou dar um zoom aqui para vocês compreenderem. Ela é assim, ó, tem a endocânula lá dentro, e aqui assim, tem como se fosse um negocinho, deixa eu pensar na palavra, como se fosse um clique ali, que a gente precisa soltar. É como se fosse um botãozinho, mas não é um botãozinho, uma fenda que a gente solta, um encaixe, essa é a palavra, é o encaixezinho. Então ela gira, né? A minha cânula, ela consegue girar lá dentro. Claro que a gente não vai fazer isso porque anatomicamente falando, senão vai dar problema. Então, ó, ela é assim a minha cânula, tá ali dentro. Eu vou cuidar o cliquezinho aqui, o encaixe, giro ela só um pouquinho para esse lado e retiro devagarzinho ali para não machucar o meu paciente, não tem problema. E para colocar a mesma coisa, pessoal, a gente coloca, gira ela porque ela tem um encaixe, tá? A endocânula, por exemplo, tem uma bolinha aqui e ali onde tem a outra parte tem a abertura. Então, uma vai encaixar na outra como se fosse uma espécie de chavezinha, tá? Retirou ali, coloca de molho num recipiente com água oxigenada e aguarda. E aí, o que que a gente faz? A gente pode estar passando água corrente, tá? Água corrente, bastante água por aqui, ó, depois que passou água oxigenada. O ideal é ter algum produto, tá, pessoal, para fazer a limpeza interna. E você pode pegar com uma pinça, pessoal, como se você estivesse limpando uma mangueira. Passa gases aqui dentro, tá? Umas 4 vezes para deixar bem limpinha. Depois que fez isso, coloca de volta lá dentro da tráquea do paciente, lembra de registrar no prontuário, tá? Realizado lavagem de endocânula.